Oi, gente! Hoje passando aqui para dar um conteúdo para vocês que é de muita utilidade. Eu utilizo ele muito na minha vida para minhas análises de autoconhecimento e eu quero que você reflita se você alguma vez já se perguntou por que algumas pessoas te irritam profundamente e outras pessoas te despertam admiração. Você já se fez essa pergunta? O porquê disso? Você simplesmente aceita e diz, não, tudo bem, é culpa do outro que eu me irrito e tá tudo certo. O que eu vou lhe falar hoje pode transformar completamente sua vida. As pessoas são espelhos, elas refletem partes ocultas da sua consciência. Algumas revelam suas feridas, outras revelam seus dons. Você sabia disso? E todas, sem exceção, carregam lições. Hoje você vai compreender as 4 leis do espelho e descobrir como cada relação pode se tornar uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, porque aquilo que você vê no outro também fala sobre você. A primeira lei do espelho: tudo o que me incomoda, irrita ou quero mudar no outro está dentro de mim. Como assim? Veja, essa lei, ela revela nossas sombras reprimidas. Então, quando alguém desperta uma irritação intensa, significa que existe algo naquela situação que toca partes internas suas que não foram ainda resolvidas. Nem sempre significa que você age igual. Muitas vezes significa que você vive o extremo oposto. E justamente por isso, o outro ativa a sua ferida. Por exemplo, imagine uma mulher que é extremamente responsável. Pense em alguém da sua família, ou alguém que você conheça, ou talvez você mesmo. Essa mulher, ela faz tudo por todos. Ela resolve tudo, nunca pede ajuda para ninguém. Então, ela convive com outras pessoas e uma dessas pessoas, ela se irrita muito, porque essa pessoa é irresponsável, ela é dependente ou ela é acomodada. E a forma de ser dessa pessoa causa uma imensa irritação. E aí, eu te pergunto, por quê? Por que essa pessoa ela se irrita tanto? Porque ela faz muito e o outro faz tão pouco, ou depende, né, de tantas pessoas, ou talvez não receba tanta atenção, enfim. Uma reflexão sobre isso é que essa mulher, ela percebe no outro um excesso de receber, enquanto ela mesma vive um excesso de fazer. Ou seja, né, a sombra dessa mulher, ela está na dificuldade de equilibrar responsabilidade com receptividade. Então, na verdade, essa irritação que ela tem pelo comportamento do outro revela exatamente essa falta de equilíbrio interno que ela mesma possui. Quanto a esse princípio, a reflexão que eu trago para você é: o que mais te irrita pode estar mostrando exatamente onde você precisa se curar. A segunda lei do espelho, ela diz o seguinte: tudo o que o outro me critica ou julga, se me afeta, está reprimido em mim. Sério? É verdade isso. E ajuda muito nos nossos processos, porque quando o outro vem e me critica e eu fico braba ou eu fico triste, é porque aquilo ressoou comigo. Eu acho aquilo de mim mesma, ou tem algo em mim ressoando dentro de mim que precisa ser visto, né?
Então, quando críticas externas causam dor intensa, geralmente ativam inseguranças já existentes. O julgamento do outro dói porque encontra eco interno. Por exemplo, se alguém diz, você é incompetente. Se você não dá bola, não te afeta, não é com você. Porém, se alguém te fala isso e você fica triste, chateado, irritado, com raiva, pode ser que no fundo exista autocobrança, medo de falhar ou sensação de insuficiência reprimida. A dor, ela não nasce apenas da fala externa. Ela já encontra algo, uma ferida já aberta em você, algo que talvez você não esteja percebendo, mas conforme você for realizando essas análises de si mesmo e compreendendo essas leis, você vai começar a perceber que sim, tem coisas que em você que estão levando a esse comportamento. Porque se a opinião do outro não lhe importasse, ele pode falar o que ele quiser, é só a opinião dele, mas como você vai sentir, aí significa que há algo em você para ser olhado e trabalhado. A reflexão que eu trago sobre esse segundo princípio segunda lei, o desconforto mostra o que precisa ser fortalecido dentro de você. A terceira lei do espelho diz o seguinte: tudo o que eu amo, admiro ou reconheço no outro também existe dentro de mim. Então, as sombras não é só a parte ruim, né? Como muitos pensam, né? Muitas vezes a gente admira muito alguém, talvez a forma da pessoa trabalhar, a forma dela se expor, a maneira com que ela lida com as pessoas e desenvolve seu trabalho. E se você admira isso nessa pessoa, é porque você tem isso em você. Pode ser que você ainda não esteja utilizando todas as suas capacidades, mas o fato é que sim, tudo que você admira no outro está em você. Então, essa é uma das leis mais poderosas. Quando você admira profundamente alguém, está reconhecendo qualidades de sua alma idêntica, porque também possui. Um exemplo prático. Imagine que você vê uma mulher confiante, autêntica e próspera e sente profunda admiração. Talvez você pense, como eu queria ser assim como essa mulher. E essa admiração, ela não surge por acaso. Você está reconhecendo em outra pessoa potenciais internos que também vivem em você. Talvez ainda não desenvolvidos, talvez esquecidos, mas que sim, existem em você internamente. A reflexão dessa lei é: a luz que você reconhece no outro pode ser um lembrete da sua própria grandeza. Reflita sobre isso. É maravilhoso porque você começa a ver, quando você admira alguém e você se inspira em alguém, você começa a perceber que você também pode ser alguém dessa forma, com essas qualidades, porque isso está dentro de você. A quarta lei do espelho diz o seguinte: tudo que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, mas não me afeta, pertence a ele. Então, é aquela história, nem toda crítica é sua. Quando alguém fala algo e não gera desconforto, provavelmente está revelando conflitos internos da outra pessoa, não seu. Tá? Então, quando alguém fala algo, mesmo que seja algo bem agressivo, enfim, se aquilo não abala você, não é com você. Então, você nem precisa se preocupar com isso. O problema é da conduta, da forma da pessoa, né? Daquilo que ela está expondo, né? Então, imagina que alguém te critique a sua crença espiritual, seu propósito ou a sua autenticidade. Mas isso não te afeta. Então, fica claro que se não te afeta, o julgamento realmente pertence a outra pessoa. Você está servindo como espelho para feridas ou limitações dele. Sim, porque assim como as pessoas servem de espelhos para nós,
nós também servimos de espelhos para as outras pessoas. Então, a reflexão é: nem tudo o que projetam sobre você precisa ser absorvido. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é que as relações humanas, elas são realmente grandes mestres para nós. E quando a gente começa a observar, a gente começa a nos conhecer melhor, porque se alguém te irrita, você já vai analisar, olha, mas o que que tem em mim que eu tô me irritando com essa pessoa? O que que eu preciso olhar para mim? Se alguém te critica e te afeta, pode ser que esteja mostrando inseguranças internas suas. Se alguém te inspira, está mostrando a sua própria luz. Se alguém que te julga sem te afetar, revela que não é seu, que é processo do outro. E à medida que você vai compreendendo isso, você para de viver no automático e começa a transformar as suas relações em expansão. Então, talvez hoje exista alguém na sua vida que te desafia profundamente. Talvez essa pessoa não esteja ali para te punir, mas sim servindo como um espelho para te revelar. Porque cada espelho carrega uma oportunidade de curar, de expandir, de despertar. E suas sombras, elas não são inimigas, suas sombras não estão fora de você, tudo já vive dentro de você. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa compreender o verdadeiro poder da lei do espelho, porque o autoconhecimento é um processo de cura e libertação, e nós, muitas vezes, sentimos medo e receio de olhar para as nossas sombras, porque é algo desconhecido, né? E a nossa tendência é evitar aquilo que a gente não conhece. Mas eu posso garantir que nem sempre é um processo fácil, mas é realmente um processo de libertador, que você vai pouco a pouco olhando para as suas questões, vai se analisando, e é importante também buscar, né, um terapeuta, alguém que possa realmente estar dando esse suporte, mas você pode realmente já começar fazendo isso por você mesmo através da sua autoanálise. Gratidão. Tchau, tchau.